Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar sobre o vetor gradiente e a interpretação geométrica que ela tem quando a gente associa as curvas de níveis de uma função do plano para a reta. E antes de falar disso, eu vou querer falar um pouquinho sobre funções do plano para o plano, em que para cada p nós associamos um g de p. O que eu quero que vocês interpretem? O conjunto de domínio para funções desse tipo, os pontos do domínio, pontos. Os pontos da imagem, direções. Então, e quando a gente vai fazer graficamente, o que a gente faz? Pega um ponto P e associamos uma direção, que a gente vai chamar de G de P. Essa é a imaginação que eu quero que vocês tenham. Peguei outro ponto, outra direção. Peguei outro ponto, e o que acontece? Vamos ter uma família de direções. A cada ponto P, uma direção. Maneira que eu quero que vocês possam interpretar. Pensa isso aqui como um mar ou um rio, em que para cada ponto P, ou seja, para cada superfície do rio, para cada ponto, nós associamos a correnteza. A seta vai apontar a direção que a correnteza vai estar empurrando, ou puxando, depende da interpretação. E o tamanho dela vai falar quão forte é a correnteza. Setinhas pequenas, correnteza fraca. Setinhas grandes, correnteza mais forte. E por que eu estou falando disso? Temos uma função do plano para a reta, nós associamos a função gradiente, que é uma função que vai do plano para o plano. Para cada x, y, nós associamos suas derivadas parciais. Juntas as duas derivadas parciais. De um lado, o x, y, nós podemos olhar as curvas de níveis da função. Por outro lado, nós podemos olhar as direções. E o que eu quero perguntar é como as curvas de níveis se associam às direções. Então, vamos pensar aqui, nós temos a curva de nível C, dada por f de xy igual a um czinho. E eu pego um ponto dessa curva. Então está aqui o meu ponto. E a pergunta que eu faço é, que direção o vetor gradiente vai apontar? Então, antes de tudo, vamos pensar fisicamente. Numa aula passada, o gradiente de f de x0 e y0, ele me aponta a direção da maior taxa de variação possível. Então vamos pensar a função f como uma função temperatura. Para cada ponto nós associamos temperaturas. Curvas de níveis são chamadas de isotermas. Um pontinho, pensa onde minha formiguinha está. Suponho que a formiguinha vai andar com velocidade 1 metro por segundo, constante. E eu pergunto qual a direção que vai ter maior variação de temperatura possível? Bem, ou se preferir, vamos supor que aqui esteja muito frio para a formiga e a formiga quer sair daqui. Ela quer ir para um lugar mais quente. Então, vamos supor que aqui seja mais quente, aqui seja mais frio. Tá, aqui esteja aumentando, para cá esteja diminuindo, só para fixar as ideias. Então, e se ela vai andar com velocidade de 1 metro por segundo, faz sentido ela andar em direção tangente? Não, vai ter pouca variação. Eu não quero. Se eu estou andando em direção tangente, eu posso andar sobre a curva. A temperatura não vai variar sobre essa curva. É isoterma. Se eu andar um pouquinho inclinado, vale a pena? Bem, tem a componente normal e tem a componente tangencial. Eu estou andando ainda um pouquinho tangente à curva. Se eu quero que tenha a maior variação possível, eu tenho que andar na direção perpendicular à curva. Então, agora, se eu quero a maior variação possível, andar perpendicular. Mas o que o vetor gradiente faz? Ele aponta para onde tem maior variação possível. Essa foi o que foi dito na aula passada. Então, geometricamente, o que vai acontecer, pensando só nesse argumento físico, o vetor gradiente vai apontar para a direção normal. Daí, a pergunta que depois a gente vai fazer é o seguinte. Aponta para a direção normal.
Para cá ou para cá? Então, só para fixar as ideias, vamos chamar isso aqui o C de 0, a curva de nível 0. Então, aqui é a curva de nível 0, curva de nível 1, curva de nível menos 1. Esquentando para cá, esfriando para cá. Então, você está esquentando para cá e esfriando para cá, e aqui é maior crescimento, ou seja, a F cresce. Então, com certeza, o meu vetor gradiente tem que apontar para essa região aqui. Então, a minha seta vai vir para cá. E isso vai ser o gradiente de F no ponto x0 e y0. Só para efeito de um pouco de matemática, mas não vou entrar em rigor em nenhum momento, porque eu uso o teorema da função implícita. Mas a ideia é o seguinte: se temos uma curva, podemos parametrizar. Ou seja, podemos falar que minha formiguinha anda sobre essa curva. Vamos colocar de menos 1 a 1 para a minha imagem vai ser C dentro de R2. Em que para cada t, nós associamos x de t, y de t. Agora, eu vou considerar minha função restrita sobre essa curva. Minha função restrita sobre essa curva, eu sei que é constante igual a c. Para cada ponto dessa curva, a minha f vai dar o valor c. É isso que eu estou dizendo. Então, se eu considerar uma maneira equivalente de fazer isso e transformar em conta para derivar e tudo que tem direito é fazer a composição. Por exemplo, vamos supor que o zero vai para o ponto que me interessa, né? x0, y0. Então, quanto é g de 0? G de 0 é f de x0, y0. E f de x0, y0 é c, que é o que está supondo. Quanto é g de meio? Espera aí, eu tenho que pegar o sigma, aplicar 1/2. Sigma aplicado a 1/2 é um ponto dessa curva. Vamos supor que seja aqui. Apliquei a f, vai também ser c. Ela é constante nessa curva. G de menos 1/2 está no outro lado. E assim, e g de menos 1/2, vamos aplicar, vai ser um ponto da curva, aplicou f, também é c. Então essa função g de t é constante igual a c. Derivo. Já vou derivar, já vou aplicar no ponto 0, que me interessa. Regra da cadeia. Gradiente de f no ponto x0 e y0. Sigma linha de 0. E isso aqui tudo é igual a 0. Agora vamos lembrar da interpretação geométrica da derivada de uma parametrização. Isso aqui vai ser direção tangente. Vamos agora usar a ideia de produto interno. Se o produto interno entre dois vetores é 0, é porque um é perpendicular ao outro. Mas se um era tangente, essa aqui é a normal. Então essa é a interpretação que chega. Aponta para a direção normal. Mas para onde? Crescimento para onde a função cresce. Se aqui for k igual a 1, k menos 1 e aqui for k igual a 0, aponta para cá. Se for o contrário, mais 1, menos 1 e 0, aponta para cá. É isso só. Mas antes de chegar a essa discussão, isso vai ficar em próxima videoaula, que eu vou dar um exemplo de formiguinha andando por ali na panela, um exemplo clássico, vamos fazer um simples. Ache a equação da reta tangente e a reta normal de alguma curva. Então, o exemplo que a gente vai trabalhar é o seguinte. Reta tangente, reta normal, a elipse x² mais 2y² igual a 1 no ponto raiz de 2 sobre 2, 1/2. E agora a gente vai usar essa teoria que a gente fez aqui. Então, o que a gente faz? Considere f de xy igual a x2 mais 2y2. E a interpretação que eu quero é o seguinte: essa função, tudo bem, não é a função que está me interessando, mas o que me interessa é a elipse pedida é
a curva de nível 1 de f. Em resumo, se eu falasse, desenhe a curva de nível 1 de f, é exatamente essa elipse, é a equação, só substituir. Agora vamos calcular o gradiente de f no ponto x, y. Isso aqui é exatamente 2x, 4y. O que implica que o gradiente de f no ponto que me interessa, raiz de 2 sobre 2, 1 meio, é exatamente raiz de 2 e 2. Quem é esse ponto? Isso aqui para a gente é direção normal. Se já temos a direção e já temos o ponto que passa, nós temos a equação. Então, a equação da reta normal é equação da reta normal vai ser exatamente o quê? O ponto que passa, raiz de 2 sobre 2, 1 meio, mais t vezes essa direção. Raiz de 2, 2. Equação da reta tangente vai ser exatamente o mesmo ponto, raiz de 2 sobre 2, 1 meio, mais t vezes a direção tangente. Mas se eu quero a direção tangente, é só, isso aqui é AB, pego menos BA. Então vai ficar menos 2, raiz de 2. E acabou. Só isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.